17 personagens históricos que venderam sua alma. Um erudito descobre que é absolutamente infeliz, apesar de seu enorme conhecimento. Ele dedicou sua vida inteira à aprendizagem e, no entanto, está completamente insatisfeito com sua vida. Essa infelicidade o impulsiona a uma decisão que muda o resto de sua vida. Um pacto em que ele vende sua alma em troca de conhecimento e prazer ilimitados. Esta é a história de Fausto, uma das lendas alemãs mais famosas, baseada no personagem histórico Johann Georg Faust, um alquimista alemão que viveu entre os anos 1480 e 1540. O Pacto de Fausto é provavelmente o mais famoso nas lendas, histórias e na arte ocidental, a ponto de seu nome se tornar um adjetivo. Faustino, um termo relacionado a pactos incomuns, negativos e demoníacos. Mas, embora seja o mais famoso, não é a única história de pactos diabólicos. Neste vídeo, vamos contar sobre 17 personagens históricos, desde sacerdotes até líderes, e as crenças sobre seus supostos pactos com o demônio. Mas antes de mergulhar nesse assunto, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter atualizado com nossos conteúdos. Número 1. Teófilo de Adana, o Santo Penitente. Esta é talvez a história mais antiga de um ser humano fazendo um pacto com alguma entidade demoníaca. Fala-se que Teófilo, o penitente, fez um pacto com o demônio depois de humildemente recusar sua nomeação como bispo e, posteriormente, arrepender-se de sua decisão. Teófilo pediu ajuda de um feiticeiro para entrar em contato com o demônio, o qual ordenou que ele renunciasse à sua crença em Jesus e na Virgem em um contrato que deveria ser assinado com seu próprio sangue. Anos depois, Teófilo arrependeu-se do pacto e jejuou por 73 dias, até que o contrato que ele assinara apareceu em seu peito. Ele pegou o documento, entregou a um bispo e confessou seu pecado. O bispo queimou o contrato, liberando Teófilo. A liberdade o deixou tão feliz que ele morreu pouco tempo depois. Número 2. Urbain Grandier, o sacerdote da fogueira. Urbain Grandier foi um padre católico francês acusado de bruxaria e queimado na fogueira em 1634. Esse tipo de acusação era bastante comum na sua época, já que a Santa Inquisição se dedicava a isso. No entanto, ao contrário de outros casos de perseguição injustificada, parece que a acusação contra Grandier tinha alguma evidência. Durante o julgamento, foi revelado que, no momento de seu juramento como sacerdote católico, Grandier mantinha relações sexuais com várias mulheres. Na verdade, ele foi acusado de enfeitiçar várias freiras, obrigando-as a realizar actos malignos com a ajuda do demônio. Os juízes revelaram documentos que supostamente comprovavam seu pacto diabólico. O documento estava escrito em latim, mas ao contrário, e acredita-se que tinha a assinatura do próprio Satanás. Grandier confessou seus crimes, mas provavelmente o fez sob tortura. Uma versão diferente afirma que a acusação contra ele poderia ser resultado de um plano de uma freira ciumenta que se declarou a Grandier, mas foi rejeitada. No entanto, há pouca evidência para comprovar essa hipótese. Número 3. Niccolo Paganini, o talentoso violinista. Nascido no século XVIII, Niccolo Paganini foi um músico muito precoce, demonstrando suas habilidades musicais desde muito jovem. Aos 5 anos, ele já havia aprendido a tocar mandolina e 2 anos depois começou a se aventurar como compositor musical. Embora tenha lutado contra o alcoolismo durante a sua adolescência, aos 22 anos já tinha uma carreira muito promissora, sendo uma estrela musical na Europa. Uma de suas composições mais famosas foi chamado La Stryge, que se traduz como A Dança das Bruxas.
Devido a esse título, muitos acreditavam que Paganini havia feito um pacto para se tornar o músico mais talentoso do planeta. A verdade é que Paganini possuía habilidades surpreendentes e sem precedentes. Aos 23 anos, ele compôs uma obra chamada 24 Caprichos, com uma dificuldade tão elevada que se passaram anos até que outro músico pudesse tocar as mesmas notas. Paganini conseguia tocar 3 oitavas com 4 cordas em uma única mão, algo quase impossível de ser alcançado, mesmo para os músicos mais experientes. Ele ganhou um valioso violino Stradivarius depois de tocar uma peça tão térmica que se acreditava ser impossível sem preparação prévia, mas Paganini a executou apenas ao vê-la. Existem algumas hipóteses um pouco mais realistas para explicar o talento inexplicável de Paganini. Por exemplo, acredita-se que ele poderia ter uma mutação genética que causasse o alongamento ou até mesmo a flexibilidade de seus dedos. As incríveis habilidades de Paganini e os mitos ao seu redor fizeram com que muitos o temessem. Na verdade, seus fãs chegaram a afirmar que Paganini era filho do próprio diabo. A situação era tão séria que o músico teve que publicar cartas de sua mãe para provar que era filho de seres humanos. Os rumores persistiram até mesmo após sua morte, e nenhuma igreja quis dar um enterro católico devido às lendas que o cercavam. Sua família teve que apelar ao Papa para conseguir honras fúnebres. Número 4. Heinrich Cornélio Agripa, o escritor renascentista. Embora nunca tenha obtido um título formal, Agripa foi um dos escritores mais influentes do renascentismo. Ele era um acadêmico reconhecido, especialmente nas áreas de direito e medicina. Para muitos, era um alquimista, astrólogo e feiticeiro. Frequentemente utilizava seus conhecimentos jurídicos para defender mulheres acusadas de bruxaria e escreveu 3 livros sobre ocultismo que ainda hoje são considerados fontes primárias sobre o tema. Naturalmente, essas atitudes não eram bem vistas na Europa renascentista. Em 1535, Agripa foi acusado de heresia e condenado à morte. Ele escapou da condenação, mas morreu pouco tempo depois. Após sua morte, começaram a circular rumores sobre um suposto pacto entre Agripa e demônios. Segundo uma das lendas mais famosas, Agripa tinha um cachorro preto demoníaco como parte de sua família. Curiosamente, esse cachorro posteriormente apareceu em lendas famosas sobre pactos diabólicos, como a história de Fausto. Número 5. Gilles de Rys, o temível assassino. A história do aristocrata Gilles é aterrorizante, mesmo se deixarmos de lado suas possíveis pactuações com demônios. Gilles de Rys viveu no século XV e era um aristocrata milionário que desfrutou de muito poder desde muito jovem, pois herdou a riqueza de seu falecido pai. No entanto, sem ter recebido uma boa educação para proteger seus bens, rapidamente dissipou a fortuna da família. Desesperado para recuperar suas riquezas ou tentar gerar alguma de raiz, ele contratou um ex-sacerdote que lhe assegurou que recuperaria sua fortuna se sacrificasse uma criança em nome de um demônio chamado Vá. Após cumprir com esse pacto, a história indica que Gilles de Rys iniciou uma violenta série de assassinatos e torturas, especialmente contra crianças e adolescentes. Estima-se que ele tenha matado entre 80 e 200 crianças. Foi capturado, acusado pela Santa Inquisição e condenado à morte. Sua execução ocorreu em 1440. Número 6. Giuseppe Tartini e a Sonata Diabólica. Ao contrário de muitos músicos contemporâneos de sua época, o compositor Giuseppe Tartini não dedicou nenhuma de suas 400 obras à música eclesiástica. Em vez disso, dedicou-se a compor concertos de violino e sonatas. Escrever música secular em si não tem nada de diabólico. O problema surgiu quando ele compôs a sonata intitulada O Trino do Lá.
A lenda conta que Tartini sonhou com o diabo, que lhe pediu para ser seu servo. O músico entregou seu violino e o demônio começou a tocá-lo com tanta habilidade que surpreendeu e cativou Tartini. Ao acordar, Tartini lembrou-se de seu sonho ao compor sua sonata, que se tornou a peça mais famosa de toda sua carreira musical. Apesar de seu sucesso, o compositor sabia que a sonata estava longe de alcançar a qualidade que o demônio lhe mostrou em seu sonho. Tartini escreveu que sua sonata era tão inferior ao que ele ouvira que, se pudesse subsistir de outra forma, teria quebrado seu violino e abandonado a música para sempre. Número 7. Silvestre II, o Papa Matemático. Silvestre II foi o primeiro Papa francês e provavelmente o pontífice mais significativo de sua época. Silvestre possuía amplos conhecimentos em matemática, mecânica e astronomia. Ele é considerado o criador do relógio de pêndulo e do órgão hidráulico, além de ter introduzido os números arábicos no mundo ocidental. Rumores sobre um pacto satânico surgiram após sua morte em 1003. Dizia-se que seu grande conhecimento era resultado de um acordo com o diabo, embora, na realidade, provavelmente fosse devido ao seu contato com o mundo árabe e os seus esforços para combater a corrupção na Igreja Católica. Número 8. Aleister Crowley, o Cavaleiro do Ocultismo. Aleister Crowley foi o famoso líder de um grupo ocultista durante a primeira metade do século XX. Crowley nasceu em uma família de cristãos protestantes, mas desde muito jovem começou a rejeitar os ensinamentos da Bíblia, causando uma importante divisão com seus pais. Sua mãe o acusou de seguir Satanás, levando Crowley a se autodominar a besta e o anticristo em um de seus livros. Em uma obra, Crowley afirmou que Deus e o demônio lutaram por sua alma. Crowley criou sua própria religião, um culto que defendia a ideia de seguir os desejos e respeitar a vontade própria. As crenças, rituais e costumes peculiares de Crowley levaram grande parte da imprensa europeia a repudiá-lo publicamente. As pessoas estavam convencidas de que ele tinha pactos e relações satânicas. No entanto, Crowley sempre afirmou que não era satanista. Na verdade, sua visão do mundo não era compatível com a ideia cristã da existência de um demônio. Apesar de suas declarações, Crowley usava muitas imagens, palavras e mensagens satânicas em seu culto. Ele foi até acusado de promover sacrifícios humanos em sua própria religião. Número 9. Jack Parsons, o cientista e inventor. Jack Parsons foi um inventor e cientista importante, nascido apenas alguns anos após os irmãos Wright voarem o primeiro avião da história. Ele cresceu lendo histórias de ficção científica sobre viagens espaciais. Parsons tinha apenas 13 anos quando tentou invocar o demônio, planejando vender sua alma em troca de um foguete real. Naturalmente, seu plano não funcionou, mas ele dedicou-se aos estudos das ciências. Com o tempo, tentou criar um motor de foguete suficientemente poderoso para atravessar a atmosfera terrestre. Após completar 20 anos, Parsons tornou-se amigo de Aleister Crowley e começou a seguir seus ensinamentos sobre o ocultismo, considerados por muitos como satânicos. Seguindo essas ideias, Parsons tentou realizar um grande feitiço chamado O Trabalho da Babilônia, com o qual buscou invocar uma deusa chamada Babilônia, que supostamente ajudaria os homens a chegar à Lua. O surpreendente é que tecnicamente Parsons conseguiu. Ele inventou o combustível de jatos que a NASA usa atualmente em seus foguetes. Isso significa que Parsons realmente alcançou o que pediu ao demônio quando tinha apenas 13 anos de idade. Número 10. Antoine Rose, a bruxa perseguida. Antoine Rose era uma mãe solteira que viveu na extrema pobreza durante o século XV. Ela tinha um único filho chamado Michael e dedicava sua vida a protegê-lo. Uma mãe solteira na Idade Média não era realmente um personagem novo ou importante por si só, mas Rose ficou famosa devido ao seu suposto pacto com o demônio. Uma série de testemunhas afirmou ter visto Rose coordenar um pacto com o demônio, a quem pediu ajuda e proteção. Segundo Rose, uma bruxa havia tentado sequestrar seu filho no meio da noite e ela já havia sido esfaqueada no braço ao impedir o rapto.
No entanto, os depoimentos das testemunhas tiveram mais peso. Em 1477, Rose foi acusada de bruxaria e torturada até confessar que trabalhava com o demônio. Número 11. John Fian, o gênio escolar. John era um escocês reconhecido como diretor de escola no século XVI, considerado um gênio que obteve seu doutorado quando mal tinha 20 anos. Parte de sua genialidade vinha de sua dedicação ao conhecimento, passando a maior parte de seu tempo lendo livros, o que resultava em poucas habilidades sociais. Portanto, quando se apaixonou pela irmã de um de seus alunos, ao invés de cortejá-la como faria qualquer jovem normal, Fian subornou seu aluno para que lhe trouxesse 3 fios de cabelo da moça, na esperança de criar um feitiço para conquistá-la. No entanto, o aluno o enganou, entregando 3 fios de cabelo de uma vaca da família. Na manhã seguinte, uma vaca invadiu a escola, chegou à sala de Fian e se aconchegou a ele, seguindo-o por todo o vilarejo durante o dia. Naturalmente, esse comportamento estranho levantou suspeitas das autoridades locais, que levaram Fian para interrogatório. Ele foi torturado e o professor acabou confessando que havia adquirido poderes mágicos. Os guardas o obrigaram a escrever os nomes de outras bruxas e feiticeiros, mas Fian se recusou. Ao acordar na manhã seguinte, afirmou que havia sonhado com o demônio, que o ameaçou de morte se entregasse os feiticeiros. Naquela noite, ele conseguiu escapar da prisão, mas foi recapturado. Nessa segunda ocasião, afirmou que sua confissão era falsa e resultado das torturas sofridas. Os interrogadores o torturaram novamente até deixá-lo paralisado e, eventualmente, ele foi queimado na fogueira. Número 12. Philippe Mozart, o compositor francês. No século XIX, o compositor francês ganhou fama organizando grandes bailes e festas em Londres, acumulando uma boa fortuna que lhe permitiu retornar confortavelmente a Paris. Quando voltou à capital francesa em 1832, a população estava preocupada com uma epidemia de cólera. Mozart sabia que em tempos de crise as pessoas desejam se distrair. Assim, organizou grandes festas no teatro de variedades, tornando-se um grande Gatsby da época. Como músico, também criou suas próprias músicas e danças, passando todos os dias em festas. Embora tenha sido muito bem sucedido, também foi bastante criticado. A sociedade cristã sentia que Mozart deveria ter envolvimento com o diabo, pois essa era a única explicação para sua capacidade de convencer tantas pessoas a participar de suas festas e cometer pecados. Número 13. Jonathan Moulton, colonizador, comerciante e combatente. Jonathan Moulton foi um dos primeiros colonizadores a se estabelecer no território americano quando ainda era um novo mundo para os europeus. Durante sua juventude, foi aprendiz de carpinteiro, mas na América mudou de profissão para ferreiro, trabalhando especificamente com prata. O comércio de seus produtos com a Inglaterra permitiu-lhe acumular uma grande fortuna. Além disso, tornou-se líder do New Hampshire e liderou uma batalha vitoriosa na Guerra do Rei Jorge. Mudar de profissão naquela época era praticamente impossível, pois a mobilidade social não era a norma. Por isso, a lenda diz que a nova carreira de Moulton só foi possível após fazer um pacto com o demônio. Dizem que ele tomou vários shots de rum tentando embriagar o demônio, e então ofereceu vender sua alma em troca de que suas botas fossem preenchidas com moedas de ouro no primeiro dia de cada mês. Fecharam um acordo apertando as mãos, e cada um seguiu seu caminho. Moulton procurou o par de botas mais grande de todo o estado, tão altas que chegavam até as coxas. No primeiro dia do próximo mês, o demônio notou o grande tamanho de suas botas e riu alto. No entanto, como um acordo é um acordo, ele honrou o acordo e as encheu de moedas de ouro. No mês seguinte, movido pela ganância, Moulton decidiu cortar as solas e fazer buracos no chão sob as botas. Dessa forma, o ouro chegaria até o porão e seriam necessárias muitas moedas para encher os sapatos. No entanto, o demônio descobriu a armadilha e incendiou toda sua casa como punição. O que realmente aconteceu é que,
Sendo um veterano de guerra, Moulton provavelmente recebeu uma boa pensão que lhe permitiu viver com mais conforto e até mudar de profissão. Contudo, por ser um oficial leal à coroa britânica, mesmo durante a Guerra Revolucionária, certamente tinha muitos inimigos dispostos a incendiar sua residência. Christoph Heisman, o artista. No ano de 1677, o pintor bávaro Christoph Heisman desfrutava de um reconhecimento relativo por suas habilidades artísticas. Graças ao seu talento, foi contratado por uma família nobre para trabalhar em um castelo na Áustria. No meio de sua tarefa, ele sofreu uma série de convulsões. Os presentes assumiram que seus sintomas eram um sinal de que o artista estava possuído pelo demônio, e daí vinha o seu talento artístico. Pensaram que, uma vez recuperado, Heisman confessou suas suspeitas. O pintor afirmou que 9 anos antes, quando iniciava sua carreira, ofereceu sua alma ao demônio, mas agora estava arrependido. Assim, pediu um exorcismo. O sacerdote local teve compaixão e, após várias sessões, afirmou ter visto o demônio romper o contrato. Desde então, a saúde do pintor melhorou. A partir desse momento, Heisman dedicou-se a uma série de obras sobre sua história e o contrato anulado. Número 15. As Bruxas de Salem. Possivelmente uma das eras mais terríveis da história americana foi a caça às bruxas, uma espécie de frenesi que levou diversas comunidades coloniais a perseguirem mulheres acusadas de bruxaria. Na maioria dos casos, eram mulheres independentes e solteiras, com um estilo de vida que desafiava os padrões sociais da época. A região mais famosa dessa perseguição foi a cidade de Salem, em Massachusetts, onde dezenas de mulheres foram acusadas de bruxaria. Como parte das acusações, afirmava-se que elas faziam pactos diabólicos e organizavam rituais satânicos nas florestas. Com o tempo, é claro, descobriu-se que as confissões eram obtidas por coerção, e muitas mulheres foram acusadas e executadas injustamente. Número 16. Robert Johnson, A Alma por um Violão. Robert Johnson, um incrível violonista que viveu na primeira metade do século XX, é considerado um dos melhores intérpretes de seu instrumento. Seu talento era tão extraordinário que muitos afirmavam que deveria ser fruto de um pacto com o diabo. De acordo com a lenda, Johnson encontrou-se uma vez em uma encruzilhada, onde se deparou com o diabo, que afinou seu violão e o ensinou a tocar música blues. O custo, no entanto, foi muito alto, uma vida bastante curta. Johnson faleceu em 1938, com apenas 27 anos. Apesar de sua vida curta, foi um músico prolífico, deixando para trás 6 gravações antes de sua morte. Até hoje persistem muitos rumores sobre sua vida, e curiosamente, não se sabe onde repousam seus restos. Número 17. Os Pactos da Era Moderna. Se você acredita que os pactos diabólicos são parte de uma cultura mais antiga e ultrapassada, está enganado. Embora, sem dúvida, haja menos lendas desse tipo nos dias de hoje, existem alguns personagens recentes que foram apontados como participantes de tais pactos. Jimmy Page, integrante da banda Led Zeppelin, é considerado um dos melhores guitarristas da história. Tem sido alvo desses rumores. E não é para menos, o próprio artista reconheceu seu interesse no ocultismo e no culto de Aleister Crowley. De fato, ele comprou a antiga residência de Crowley. No entanto, Page sempre declarou que não adora o demônio e, embora negue qualquer tipo de relação demoníaca própria, Page afirmou em algum momento que o vocalista da banda, Robert Plant, recebeu a visita de um possível poder satânico ao compor sua famosa canção Stairway to Heaven. O artista e compositor Bob Dylan também foi apontado como participante de pactos diabólicos. Em 2004, o músico ganhador do Prêmio Nobel de Literatura afirmou que seu sucesso era resultado de um acordo com o comandante-chefe nessa terra e em um mundo que não podemos ver. E se você conhece um pouco de rock, não ficará surpreso em saber que a lenda da banda Black Sabbath, Ozzy Osbourne, também teve rumores semelhantes. Seu apelido é Príncipe das Trevas.
E por muito tempo ele usou simbologia relacionada ao satanismo e ao ocultismo em suas músicas, álbuns e até mesmo em sua vestimenta. Em 1984, Ozzy afirmou que às vezes sentia que estava possuído por alguma entidade porque não entendia por que fazia algumas coisas. Há alguns anos estava convencido, pensava que realmente estava possuído pelo demônio, disse em uma entrevista. Embora pareça uma questão do passado, a ideia da existência do mal permanece mais presente do que nunca na humanidade. Não é por acaso que diferentes culturas, em diferentes épocas, tenham mitos semelhantes. Um humano, um desejo e uma oferta difícil de recusar. No entanto, é notório que uma característica repetida nessas histórias é a ideia de que uma pessoa com muito talento não pode ser real. Então, talvez a verdadeira maldade seja a mesquinhez daqueles que buscam no demônio uma justificação para rejeitar as habilidades e talentos alheios. Esperamos que esse vídeo tenha sido útil para você. Caso tenha algo a acrescentar, por favor, compartilhe conosco na seção de comentários. Se gostou do conteúdo, deixe um like no vídeo e compartilhe o link com seus familiares e melhores amigos. Se é a primeira vez que nos visita em nosso canal, não se esqueça de se inscrever. Muito obrigado pelo seu acesso, até o próximo vídeo e lembre-se, recordar o passado permite compreender o presente e assim moldar o futuro.